Você já ouviu falar do Julgamento de Paris? Aquela competição que colocou os vinhos americanos e franceses frente a frente e acabou mudando o mundo dos vinhos para sempre? Pois é, mas o que muita gente não sabe é que nesse embate surgiu uma estrela internacional chamada Chardonnay. Bora conhecer essa história. A década era de 1970 e naquele contexto histórico, os vinhos do Novo Mundo eram vistos como de segunda classe, em comparação com os vinhos da Europa, especialmente os franceses, né? Isso porque as técnicas de vinificação ainda não eram tão sofisticadas, os lugares onde as uvas cresciam não eram tão famosos e as próprias vinícolas do Novo Mundo não tinham tanta tradição quanto as europeias. Mas, ao longo do século XX, as coisas começaram a mudar. Países como Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina começaram a produzir vinhos melhores, alguns até sendo considerados de classe mundial. E é aí que entra o grande momento do século, o Julgamento de Paris, que gerou até filme de Hollywood, viu? Essa história é boa. Lá no ano de 1976, um evento aparentemente comum acabou se tornando histórico. Foi uma prova às cegas, coordenada pelo Steven Spielherr, guarda esse nome, que faleceu até agora em 2021, viu? E naquela época ele era um especialista britânico bem relacionado dentro do setor e um comerciante de vinhos. E o nome escolhido para o evento foi Paris Wine Tasting, ou Degustação de Vinhos de Paris. E a coisa aconteceu da seguinte forma: o Steven viajou para os Estados Unidos, provou in loco diversos vinhos brancos e tintos, principalmente da costa oeste americana, e acabou selecionando alguns deles para a competição que iria acontecer na França. E é legal destacar que esses rótulos americanos ainda não eram conhecidos pela comunidade internacional, e o próprio Steven nem desconfiava que esses vinhos iriam desafiar a supremacia dos franceses. A ideia era fazer uma comparação às cegas, onde os próprios críticos franceses dariam as suas notas, e nessa degustação estariam vinhos americanos e alguns vinhos franceses famosos, já estabelecidos no mercado. E foi tudo às cegas mesmo, viu? Para ninguém se beneficiar por conta de tradição ou fama, né? O que interessava ali era a qualidade do vinho na taça e ponto. Entre as variedades degustadas nesse evento estavam aí duas conhecidas nossas, né? Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Só que para te situar, a primeira delas já era bem famosinha naquele período mesmo. Só que a Chardonnay ainda não era muito conhecida fora da região da Borgonha, na França. Ela tinha uma popularidade ali ainda tímida, vamos dizer assim. Só que o que você acha que aconteceu depois dessa prova às cegas? Eu vou te contar. O planeta virou de ponta cabeça, se é que isso é possível, né? Os terraplanistas acreditam nisso. Nos tintos, o grande vencedor foi o Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon, safra 1973, da Califórnia, Estados Unidos. E o branco vencedor foi o Chateau Montelena Chardonnay, também da safra 1973 e também da Califórnia, Estados Unidos. Pois é, meus amigos, um Chardonnay californiano. E essa vitória não favoreceu só o Chateau Montelena, né? Porque ele abriu os olhos para o mundo todo, né? Para que todo mundo pudesse ver o potencial dos vinhos do Novo Mundo. Foi praticamente um tapa na cara do conservadorismo daquela época. Para se ter uma ideia, depois do Julgamento de Paris, a Chardonnay passou a ser mais requisitada pelos consumidores de vinho, isso ao redor do mundo todo, tá? E começou a ser plantada também em diversas regiões do planeta, desde a Austrália até o Chile. E o mais interessante é que a versatilidade da Chardonnay para se adaptar a diferentes climas e solos contribuiu para essa popularidade aumentar ainda mais. Não é à toa que até hoje ela é chamada pelos enólogos de tela em branco do vinho, porque você consegue elaborar diversos estilos diferentes com essa mesma uva, só dependendo do terroir onde ela foi plantada ou da técnica de vinificação que foi aplicada. Então hoje você consegue encontrar aí chardonnays mais leves, cítricos, refrescantes, mas também chardonnays barricados,
com bastante manteiga no paladar, estrutura, vinhos mais encorpados. Ou seja, tem Chardonnay para o estilo que você quiser, meu amigo. Ela é realmente a uva versátil do nosso mundo. A Chardonnay mudou tanto a indústria do vinho que acabou se tornando um ícone cultural também. Já apareceu em filme, inclusive tem um filme muito bacana que chama Julgamento de Paris, recomendo que você assista. A Chardonnay apareceu em música, em obra de arte e por aí vai. E é lógico que eu trouxe aqui, né, um baita de um vinho Chardonnay, não ia ficar só falando, né? Trouxe um baita Chardonnay para a gente provar. Não é o Chateau Montelena, mas a gente pode chamar que ele é o irmãozinho mais novo aqui do Montelena, é o Hansen Cellars, é um vinho também da Califórnia, do Napa Valley, que é a mesma apelação, né, a mesma denominação de origem do Chateau Montelena. Ele é 100% Chardonnay, tem estágio em barricas de carvalho e esse aqui já é da safra 2016. Bora provar ele então para a gente ver qual é o potencial na taça dessa uva. Vamos lá. Ele já traz uma cor bem vibrante aqui, meus amigos. Ó, ele tem um amarelo puxado para o dourado, sabe? Um amarelo mais intenso e os halos dele são bem dourados mesmo. Eu diria até que pela questão da safra, né? Já é 2016, então esses halos começam a ter traços dourados e também um âmbar de leve, tá? Muito bonito esse vinho aqui na nossa taça. Agora o que mais interessa, é o que mais me chama a atenção do Chardonnay evoluído já de safra, né? Os aromas. Vamos lá ver. Esse aqui parece bastante com o Montelena, viu? Eu já provei o Montelena uma vez e o Hansen Cellars ele não fica muito atrás não, só que o Montelena tem algumas cifras mais carinho, né? O Hansen Cellars tem ainda um custo-benefício melhor. Não é um vinho barato, mas tem um custo-benefício melhor. Nossa senhora, é muito complexo, é muita complexidade que a gente sente aqui. Dá pra ficar cheirando isso aqui. Eu como sommelier, amigo, eu fico cheirando isso aqui se me deixar o dia inteiro, tá? Dá pra gente sentir aqui um pêssego em calda, né? Não é pêssego fresco não, pêssego em calda. Melão, dá pra sentir aqui também. E aí ele traz aquelas notas de frutas mais adocicadas, né? Dá pra gente lembrar de um figo, uma pera, só que uma pera caramelizada, sabe? Uma pera já mais doce. Lógico, a baunilha, né? Que vem do estágio dele em barricas de carvalho, também aparece aqui. Um toquezinho de manteiga. Chocolate branco, tem um pouco também. Bastante referência, né? Bastante referência aromática isso aqui. Bom, vamos ver no paladar, né? É o que nos resta. Vamos lá. Delicioso. Na medida certa. Essas frutas, elas são confirmadas também no paladar, né? Então a gente sente aqui sabores de frutas cítricas e tropicais, só que num estágio já mais avançado, né? Frutas amadurecidas. A baunilha também a gente sente aqui. A estrutura dele é mais pesada, então para vinho branco, né, ele tá lá no topo da nossa escala de intensidade, de peso em boca, né? Acho que comparado a outros vinhos brancos, esse é o perfil de um Chardonnay barricado da Califórnia. É um vinho já mais estruturado, mais mastigável no nosso paladar, né? E eu adoro também esse toque amanteigado que ele traz. Ele é untuoso, preenche o paladar. Só que se só fosse isso, não seria tão interessante porque ficaria rapidamente enjoativo. Então ele tem um toque de acidez que contrapõe tudo isso. É importantíssima essa acidez desse vinho. Inclusive é a acidez que ajuda ele a durar tanto tempo, né? A gente está falando de um vinho safra 2016, ele ainda daria até para ser guardado um pouquinho mais de tempo, só que eu acho que ele está no auge dele, mas é a acidez que preservou esse vinho assim. Foi a acidez que preservou esse frescor todo. E dá para sentir até um toquezinho de mineralidade, sabe? É uma acidez que provoca a nossa salivação e traz esse toque mineral. Vinho completo, maravilhoso. E que bom
que eu gravei esse episódio hoje e tô provando ele aqui com vocês, viu? Porque vinhaço não é à toa que a Chardonnay da Califórnia, com estágio em barrica, mudou o mundo dos vinhos para sempre, né? E assim a gente conclui a nossa viagem pela história da Chardonnay, desde o anonimato dela, né, se é que a gente pode dizer assim, até a ascensão meteórica dessa uva depois do julgamento de Paris. E aí, ficou com vontade de provar esse vinho aqui, ó, um bom Chardonnay? Então a notícia boa é que é só você entrar para o nosso clube de vinhos ou você pode comprar essa garrafa avulsa no site vinhosdebicicleta.com.br. Eu vou deixar os links aí para você no descritivo, tá? E não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se você tiver alguma indicação, alguma história com a Chardonnay ou indicação de rótulo mesmo, coloca aí nos comentários pra gente que eu vou adorar trocar uma ideia contigo, tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Cheers! Deixa o like, hein? Essa história é boa, merece like.